na entrevista, a missionária Glaucia Berenice. Então, assim, para mim foi uma grande oportunidade de demonstrar, né, quem eu sou. Né? Eu não sou uma política, nunca fui. E aí entra uma outra questão também, que eu acho que vai pintar nas perguntas, eu já posso responder, diz respeito ao Peraí, CETREM? qual que é o tema do CETREM? CETREM. Ah, sim, já pode falar sobre Posso isso. falar? Só Tem para alguma introduzir o pergunta assunto, aí? não tem no chat agora, mas antes É. do programa, um amigo meu, né, que é o Anderson, da página Túmulos Famosos, inclusive recomendo vocês sigam o Instagram dele, é muito bom, né, ele, enfim, faz esse trabalho de divulgação de arte de cemitério, enfim, uma série de coisas nesse sentido aí, bem interessante, até sobre a história de Ribeirão e do interior. Ele fez uma pergunta, primeiro ele te criticou, né, aí eu falei que a senhorinha vir aqui, né, poder responder sobre esse assunto, e aí ele me disse o seguinte, que ele mora próximo do novo CETREM e que lá na vizinhança ninguém gosta da senhora, todo mundo te odeia. Me odeia. Né? Então, primeiro contextualizo para quem está ouvindo, onde era o CETREM, que era na Pernambuco, para onde que foi, o que aconteceu e por que as pessoas te odeiam. Ó, e antes da senhora responder, pessoal, fica até o final, que no final ela vai falar também sobre a questão que explodiu aí nas mídias. Dos venezuelanos. Dos Waraus. Waraus, venezuelanos. Dos venezuelanos. Vai falar sobre isso daqui a pouco. A morte dos indígenas. Pode perguntar, que ela vai falar isso no final. Vamos lá. Estão chamando de genocídio igual o Bolsonaro, né? Olha, eu sou assistente social de formação. Eu sou especialista nessa área, né? Tá. Sou especialista em dependência química. Então, a questão da população de rua é uma política pública que eu procuro me atualizar, procuro trabalhar, né? Na verdade, eu comecei em 86, lá na Praça 15, como morador de rua. Então, a minha vida foi trabalhar com pessoas em situação de rua, crianças, adultos. E quando eu assumi a Secretaria da Assistência Social, né, eu tinha um grande desafio, que era trazer a questão do atendimento à população de rua, tirar do limbo e trazer para uma dignidade. Por quê? O CETREM funcionava na CETREM, né, na Rua Pernambuco, nos Campos Elíseos, era uma única unidade que atendia todas as pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto. Foi desenvolvido pela prefeitura, né? Era um trabalho de execução direta da prefeitura. E tinha um grande clamor. O CETREM fica na Rua Pernambuco e eu cresci entre a Rua José de Alencar a João Clapp. Né? Então, eu cresci, morei há 35 anos a 300 metros do CETREM, mais ou menos. Sim. 300, 400 metros do CETREM, né? Em frente à Praça Rômulo Morandi, que é onde os moradores de rua ficam, né? E minha mãe é uma das grandes cuidadoras ali dos moradores de rua até hoje, né, Glaucia? Até hoje, Até hoje, ela tem os clientes da minha mãe lá. Então, de morador de rua, a gente entende já sabe qual porta bater, né? Pessoa em situação de rua, a gente conhece muito bem. E eu tinha... então, o CETREM saiu de lá, da Pernambuco, uma pressão forte, popular, né? E as pessoas querem, igual ponto de ônibus, vamos cuidar dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua. São nossos irmãos, nós precisamos de que eles tenham dignidade. Mas longe da minha porta. Põe debaixo do tapete. Manda para uma fazenda. Manda num lugar bem longe, bem escondido. Porque a gente precisa de resolver esse problema. Mas eu não quero fazer parte da solução. Eu só quero que resolva o problema. Então, a administração da Darcy Vera tirou da região central, vamos dizer, Campos Elíseos é a região central, e levou para uma área de prostituição. Um antigo motel, Jardim Salgado Filho, do lado da Anhanguera, fora, assim, a 100 metros da Anhanguera, né? Então, colocou as pessoas bem longe, né? As pessoas em situação de rua bem longe da cidade, né? Bem excluídos, só que numa área de tráfico e de prostituição. Uma mulher em situação de rua, como ela vai fazer para comprar droga? Prostituição. Ela vai se prostituir. Um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, como eu falo, peço perdão aí para os mais atualizados, eu ainda sou da década de 86, ainda uso uns termos antigos, né? Não tem problema. Morador de rua, uma pessoa em situação de rua, ele vai fazer pequenos furtos, né? Ele vai vender a sucata, o reciclável, trocar ali pela droga. Ele estava na área de prostituição, uma área de tráfico de drogas. E
aglomerado, 130 pessoas no mesmo lugar. E as condições eram muito precárias, muito precárias. Quando eu cheguei, assumi como secretária, e eu falei assim, olha, se aqui fosse um abrigo para animais, já estava interditado, que os protetores animais não deixariam os animais morarem aqui, serem acolhidos neste lugar, onde não tinha água, chuveiro, água quente para tomar banho, não tinha lugar para lavar roupa. Tinha escorpião, tinha rachaduras em que estava desmoronando áreas, casas interditadas. Era assim, eu falei assim, se tivesse aqui animais sendo acolhidos, eles não ficariam uma semana. Mas os moradores, as pessoas em situação de rua, podiam ficar naquele lugar. A minha luta foi mudar essa política. O que é a política nacional? E nós, o gestor público, ele tem que fazer escolhas. Sempre escolha. E, às vezes, vai custar a sua vida pública, vai custar uma eleição, mas você tem que fazer, você tem que fazer uma escolha. Ou você faz perfumaria, faz fumaça, ou você faz o que tem que ser feito. Faz de conta, né? Faz de conta. E aí, o que diz a política pública? Você tem que atender em unidades perto dos centros urbanos. Você não pode colocar essa população isolada. Ela tem que ir para o lugar onde ela tenha acesso à vida, ao trabalho, à cidade. Ele é um cidadão. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, só para reforçar o que você está falando. Eu já fui muitas vezes no Antigo CETRIN lá na Pernambuco, e nós tínhamos um projeto de evangelismo lá, né? Eu com os amigos e tal. Fomos várias vezes lá. E aí, muitas dessas pessoas são itinerantes, né? Que vêm de outra cidade, do Nordeste e tal, e ficam aqui em Ribeirão sem conseguir voltar, sem trabalho, vão pra rua e tal. E aí, quando foi anunciado que ia ser retirado ali para colocar lá longe, a gente já percebeu, é tragédia anunciada. Por quê? As pessoas que estavam ali, que estavam interessadas em se reerguer, reconstruir a sua vida, elas buscavam trabalho, né? Buscavam uma pensão para ficar. Então, estando ali, é próximo do centro. Então, o cara tem muito mais oportunidade para buscar trabalho, para depois alugar um lugar baratinho, um quarto para ele ficar, bem localizado. Quando coloca lá longe, o cara não vai ter acesso mais dificultado, né? Para ele poder reconstruir a vida dele. Sim. Não tem sentido nenhum isso daí, né? Sim. Então, isso eu sei de conversar com essas pessoas, né? Porque estando ali próximo do centro, até para voltar depois para dormir era mais fácil, mais perto, sim. Né? Então não faz sentido mesmo. É um processo de exclusão social. Foi um processo de exclusão e não de inclusão social. Quando eu vou para assistência, qual é o meu desafio? É fazer com que a pessoa em situação de rua tenha dignidade no atendimento. Então, nós desmembramos. Ao invés de ter uma unidade com 130 vagas, nós desmembramos. Então, nós vamos ter 3 unidades, 3 com 50 vagas. Uma feminina e 2 masculinas. Porque nós tínhamos ali homens e mulheres, nós temos casos de famílias, mas nós tínhamos muitos problemas de abuso, de prostituição, de assédio. Então, o meu trabalho foi no sentido de desmembrar, fazer com que eles tivessem um atendimento mais digno, de acordo com as diretrizes, e de que forma? As entidades sociais que participaram do edital e ganharam o edital, eles que fizeram a escolha do local. Eu não tinha interferência nenhuma, mas eu sabia que nós iríamos ter assim, muitas controvérsias e muitas polêmicas, né? Porque eu já tinha feito um trabalho semelhante. Quando eu implantei aqui em Ribeirão Preto uma unidade de atendimento infanto-juvenil para crianças e adolescentes usuários de drogas, nós conseguimos uma casa no Jardim América, né? A primeira casa que nós alugamos. Essa casa ela foi depredada. Jogaram ovo, jogaram lama, chamaram a televisão, a reportagem. Eu tive que simplesmente cancelar o contrato e conseguir uma outra casa, né, muito melhor do que aquela. Mas eu já sabia, eu sabia o que viria, né? A retaliação que viria. Mas tudo bem. O homem público, a mulher pública, ele tem essa responsabilidade pela legalidade. Então, nós conseguimos, né, 3 entidades
foram habilitadas para executar o serviço, e uma delas escolheu, né, nos Campos Elíseos, que é onde eu tenho mais voto, né? Eu sou dos Campos Elíseos, é onde eu tenho a minha maior votação, é no Ipiranga, nos Campos Elíseos, tenho voto aí. Eu sabia que poderia me custar a minha reeleição, mas eu não me arrependo nunca, nunca. Hoje, para voltar ao modelo antigo, daqui um centro, sabe, com um monte de gente aglomerado, sabe, sem dignidade, sem um atendimento humanizado, personalizado. Hoje, eu sei que se eu for lá falar no coordenador, o irmão Marcos perguntar, o irmão Marcos vai saber o nome de cada um dos usuários que estão ali. Se eu for lá perguntar para o pastor Ricardo Minelli, o nome de cada uma das mulheres, ele sabe o nome de cada uma, a situação de cada uma, as perspectivas. Ele tem um plano de intervenção para cada uma daquelas mulheres. Não era aquele aglomerado de homens e mulheres amontoados, como estava ali no Salgado Filho. Então, me custou a eleição? Me custou, com certeza, me custou a minha reeleição. Mas eu deixei um legado para a cidade de Ribeirão Preto. Eu duvido que algum gestor tenha coragem de voltar atrás dessa conquista que foi para Ribeirão Preto. Aliás, eu vi o prefeito Ricardo Silva agora, lançou um edital para mais 3, né? São 3 unidades de 50 vagas, né? Agora lançou há pouco tempo. Então, isso é fruto de um trabalho que eu fiz, um legado que eu deixei na ciência social. Respondi, eu falei demais. Respondeu. Realmente, quem já teve lá no antigo, seja na Pernambuco, no Salgado Filho, realmente sabe que era complicado. Parecia o ambiente parecia uma cadeia, assim, na minha visão. O Salgado Filho eu não conhecia. E havia tráfico de drogas, havia prostituição. Olha, era inferno na terra.